O convidado de hoje, direto ao ponto, é o deputado Kim Kataguiri, recém-filiado no Missão. Deputado, muito obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E o repórter da Folha de São Paulo, Arthur Guimarães, e também o Matheus Dias, nosso repórter aqui da Jovem Pan. A gente já começa indo direto ao ponto nessa entrevista com o senhor, o evento do Missão, que vai acontecer agora no dia 19, ao interesse do senhor e chance do senhor ser um candidato a governo no estado de São Paulo, deputado? Olha, nesse evento da Missão que a gente vai fazer no dia 19, é meu evento oficial de filiação, junto com o subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minatogawa. A definição em relação à minha disputa para o governo do estado vai ficar ali para meados de junho. A gente vai fazer essa avaliação junto ao partido, considerando a minha competitividade para o governo do estado, considerando a chapa de deputado federal do Partido Missão no estado de São Paulo e, enfim, a nossa construção de projeto de país que depende do nosso projeto partidário, né? Eu preciso falar para você que essa não era uma coisa que estava no meu radar, né? Eu nunca manifestei o desejo de disputar as eleições para o governo do estado neste ano, mas incluíram meu nome nas pesquisas e a minha pontuação me surpreendeu, não esperava ter tanto apoio, considerando que a gente tem um governador aí na cadeira disputando a reeleição, tem muito mais visibilidade, tem um nível de desconhecimento muito menor do que o meu, né? Para você ter uma noção, quem acompanha a política às vezes não tem essa noção, acha que todo mundo conhece os políticos aí, mas 80% da população brasileira nunca teve contato com o meu nome, justamente por nunca ter acesso à TV aberta, e essa é uma das questões também que vai entrar na avaliação ali para minha eventual disputa para o governo do estado. Então, uma definição mesmo a gente vai ter em junho. Os aliados do governo Lula acreditam que a sua candidatura em São Paulo ajuda o ministro Haddad para ir para o segundo turno. O senhor está disposto a ajudar os aliados do governo Lula? Olha, eu não acho que eu disputando ou eu não disputando ajuda o PT, porque o PT vai perder de qualquer jeito. O Haddad, ele está acostumado, é um esporte para ele perder. Ele disputa eleições para perder profissionalmente. Perdeu em todos os cargos executivos, ele já perdeu, ele já gabaritou. Perdeu na Prefeitura de São Paulo, inclusive historicamente pela primeira vez no primeiro turno, tamanho desastre da sua gestão, depois perdeu para o governo do estado, depois perdeu para a presidência da República. Então, o PT vai perder, o Haddad vai perder, seja no primeiro, seja no segundo turno, seja para mim, seja para o Tarcísio. Então, assim, acho que esse interesse deles não vale de muita coisa. Faz a pergunta agora o Matheus Dias. Perfeito. Deputado, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha, ao Bruno, ao Arthur. Deputado, essa sua mudança de partido agora, integrando ao Partido Missão, sendo o primeiro parlamentar na bancada pelo partido, te dá mais espaço para votar, mais espaço também para comentar, inclusive em sessões da comissão, sessões do plenário. Há alguma estratégia por trás disso? Muda algo também no seu posicionamento nas votações, deputado? Meu posicionamento não muda, né? Eu sempre tive independência para falar e para votar como eu bem entendesse nos meus dois mandatos, nos dois partidos. Agora, no Partido Missão, eu tenho mais oportunidades de me posicionar, né? Eu tenho o tempo de liderança no plenário da Câmara, eu tenho o tempo de orientação em todas as matérias e eu fico muito feliz que, tendo mais voz agora como o primeiro líder do partido na Câmara, os apoiadores da Missão eu vejo que estão muito felizes de, principalmente, ver da quantidade de matérias ruins que a gente vota, que eu não tinha oportunidade de me manifestar em todas delas porque não orientava uma bancada. Agora eu tenho que marcar o posicionamento do partido em todas elas. E os nossos apoiadores e quem nos acompanha nas redes está vendo a quantidade de tempo que se gasta no Congresso Nacional, seja votando matéria inútil, seja votando matérias ruins para o Brasil. Você pode ter certeza que esse novo poder regimental que eu tenho de líder de partido vai ser muito bem utilizado. Regimento e processo legislativo sempre foi minha especialidade. E agora eu tenho muito mais poder de atrapalhar. Se antes o meu instrumento de negociação para tentar melhorar texto, para tentar barrar projeto, era a obstrução e os instrumentos regimentais que eu utilizava, porque eu não tenho maioria para derrotar o governo. Eu não tenho o apoio, né? Eu não sou bolsonarista como a maior parte dos deputados que formam a minoria, que formam a oposição. Então, meu único instrumento em pautas que eu estava sozinho era a obstrução. Agora, sendo um líder partidário, eu tenho mais instrumentos ainda, então eu tenho mais poder para barrar, eu tenho mais poder para fazer minha voz ser ouvida. Aliás, hoje foi a minha primeira participação no Colégio de Líderes e a primeira pauta como líder do partido que eu levantei foi a aprovação do projeto 3780 de 2023 de aumento de pena de furto, roubo e receptação, que eu aprovei no plenário da Câmara, aprovei no plenário do Senado. Como teve modificações no Senado, voltou para a Câmara. O presidente Hugo Mota já despachou o projeto e deve pautar ainda nesse mês. Então, a gente já tem, digamos assim, uma primeira vitória da liderança do partido.
O senhor comenta sobre a importância de ser um líder e de aumentar essas ferramentas. Nós já temos várias legendas. Acabar lançando mais uma legenda para usar mais do orçamento eleitoral, do fundo eleitoral, qual é a diferença entre a União, que o senhor estava, que já era estruturado, e a fundação do Missão? Bom, a Missão é um partido de verdade, né? Diferente do União Brasil. Não, União Brasil, assim como a maior parte dos partidos do Centrão, é um ajuntamento de pessoas que disputam a eleição. Mas não é um partido político em si. Um partido, ele tem militância, ele tem programa, ele tem ideais, e ele não se desvia desses ideais. Os partidos do Centrão, como é o caso do União Brasil, não tem programa. Como é que você explica um partido ter 15 deputados na oposição ao mesmo tempo que tem 40 deputados na base do governo e indica ministérios para o governo? Obviamente não existe um programa, porque se existisse um programa, ou todo mundo era oposição, ou todo mundo era governo. E só para fazer uma correção, um pressuposto da sua pergunta, não existe nenhum novo gasto de dinheiro público com a criação de um novo partido. Ele divide o mesmo bolo de todos os partidos e a gente mantém o nosso posicionamento de responsabilidade com o dinheiro público, de defesa de corte de gastos, de defesa de corte de privilégios, principalmente da classe política, que eu sempre defendi esses cortes, apresentei projeto para ter esses cortes. Antes desses cortes serem aprovados, eu já cortei os meus próprios para dar o exemplo e da mesma maneira a gente vai seguir nos espaços de poder que a gente ocupar agora com o partido. Arthur Guimarães, repórter da Folha de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite ao público. Deputado, com a sua filiação à Missão, como fica a relação com os parlamentares de Brasília e, principalmente, como fica a relação com a União aqui de São Paulo, a saber, a relação com Milton Leite? Olha, a relação é a mesma, né? É bem ruim, né? O União não liberou a nossa vereadora Amanda Vettorazzo, por exemplo, que a gente gostaria de lançar ao Senado da República, né? Infelizmente, ela vai ficar presa no partido até as próximas eleições municipais. O União, enquanto estava pontuando 10% para a Prefeitura de São Paulo, também não quis me lançar para a Prefeitura. Então, assim, eu tenho, né, um relacionamento institucional com praticamente todos os parlamentares do Congresso, por isso que eu consigo aprovar propostas, né? Sou um dos parlamentares que mais aprovou relatórios, aprovou emendas e medidas provisórias, aprovou projetos de lei, tanto na Câmara como no Senado. E isso se deve, né, ao meu trabalho, à habilidade no uso dos instrumentos regimentais e, ao mesmo tempo, na capacidade de conversar e de articular com parlamentares de todos os espectros políticos, e isso não vai mudar com a minha mudança de partido, né? Se fosse para só conversar com quem eu concordo, não disputava a eleição, eu sentava e pregava para convertido. Dentro do parlamento eu preciso ter a habilidade de conversar com todo mundo, até para aprovar as matérias que são do meu interesse. Então, com a bancada do União Brasil eu tenho um bom relacionamento. Agora, com os dirigentes partidários eu não posso dizer o mesmo, e essa relação, nem de quem eu me dou bem, nem de quem eu me dou mal, vai mudar por causa da minha troca de partido. Agora, ainda falando sobre a campanha eleitoral, o senhor já fez algumas análises, algumas críticas a Jair Bolsonaro, que não honrou alguns compromissos de campanha, inclusive no combate à corrupção. Nas eleições, o senhor espera convencer o eleitor de Jair Bolsonaro para dar um voto de confiança ao senhor? De que forma o senhor vai conseguir emplacar esse convencimento ao eleitor de quem o senhor também já fez várias críticas? Olha, eu já demonstrei independência, eu já demonstrei que eu tenho apoio para me eleger, independentemente de Bolsonaro, de Lula, de qualquer figura, eu dependo do meu próprio trabalho. E o meu eleitor mostrou que valoriza o meu próprio trabalho, sem eu precisar colar nas botas de ninguém para me eleger, sem ter um trabalho próprio e só me elegendo com base na popularidade de alguém, enquanto, sei lá, eu fico perdendo tempo na Câmara, seja só fazendo vídeo para lacrar, ou seja só defendendo interesses do governo para mandar emendas para o meu reduto eleitoral. Esse não é o meu estilo, o eleitor soube disso e me reelegeu. Quantas e quantas vezes eu não escutei de petistas e de bolsonaristas durante o meu primeiro mandato que eu não iria me reeleger se eu não colasse em Lula ou se eu não colasse em Bolsonaro. Me reelegi, fui um dos deputados mais votados do Brasil na minha segunda eleição, e eu não acho que eu precise me curvar a ninguém, nem submeter nenhuma das minhas pautas e recuar em nenhuma das minhas pautas para vencer eleições. Agora, o nosso desafio na nossa pré-candidatura à presidência da República do Renan Santos, o nosso presidente do partido, é convencer eleitores de todos os espectros políticos. E a gente pretende fazer isso mostrando no campo da direita, mas atraindo e estando aberto para pessoas de todos os espectros políticos, que nós temos as propostas mais concretas, profundas, duras e corajosas em relação ao enfrentamento ao crime organizado, né? A defesa
de que as lideranças do crime organizado sejam presas e, caso não aceitem a prisão, sejam mortas, né, em operações realizadas pela Polícia Militar em conjunto com as Forças Armadas. Uma verdadeira revolução no orçamento. O senhor defende essas mortes no confronto armado ou depois de condenado? Não entendi. No confronto, que é o que a nossa Constituição atual defende, isso é o que a gente costuma dizer, né? O lema "prendeu, matou" do Renan Santos é o seguinte: você, líder de facção criminosa, nós não queremos te matar num primeiro momento. Nós queremos fazer uma operação para retomar o território, porque o território não é seu. O território é do Brasil e todo o território nacional, né? Caso o Brasil seja governado pelo Partido Missão, o presidente da República vai poder pisar em cada pedaço do território nacional. Não vai ter que pedir licença para traficante nenhum. Então, nós queremos retomar esse território que é do Brasil. Nós iremos subir o morro, nós iremos invadir, digamos assim, o território que você considera seu e nós queremos te prender. Agora, se você estiver com um fuzil na mão apontado para um policial, quando a gente levantar essa operação, nós vamos te matar, né? Então, é isso que a gente defende, apesar de eu, pessoalmente, assim como alguns outros quadros do MBL, defendermos uma nova Constituição, no mínimo com prisão perpétua. Prisão perpétua é um consenso dentro do Partido Missão e eu sou um dos que defendem, além disso, a pena de morte. Eu acho que a gente está falando agora recentemente sobre pauta feminina. Eu acho que um sujeito que atropela a própria mulher, amarra no seu próprio carro e arrasta ela durante 1 quilômetro no asfalto, esse sujeito precisa ser executado pelo Estado brasileiro. Ele não tem salvação, ele não merece sequer ficar preso o resto da vida. Agora a pergunta do Matheus Dias. Deputado, a gente vê muito esse movimento de candidatos ou pré-candidatos dessa chamada terceira via, que eles falam muito de rejeição nessa eleição, de tentar atrair aquele eleitor não bolsonarista da direita e também o eleitor não lulista da esquerda. Claro que o discurso do combate à criminalidade atrai bastante a direita, já que é uma das principais bandeiras levantadas pela direita no país. Mas como atrair esse eleitor de esquerda não lulista? Olha, mostrando que os governos do PT foram um fracasso para o Brasil. A gente perdeu janelas de oportunidade histórica para a gente se tornar um país desenvolvido. O Lula teve a sorte, no seu primeiro e segundo mandato, pegar o boom das commodities, pegar um momento em que o Brasil tinha o que era mais valioso para o mundo em soja, em milho, em minério de ferro. E em vez dele fazer reformas estruturantes para a gente se tornar um país rico, ele preferiu fazer populismo, ele preferiu aumentar o gasto público com servidores públicos federais, ele preferiu reverter centenas de bilhões de reais em privilégios tributários para empresários amigos do governo, ele preferiu se envolver em escândalos de corrupção pagando o mensalão, depois a Dilma pagando as propinas no petrolão. Então, esse eleitor de esquerda não lulista que tem um compromisso com ética, com honestidade, com correção no uso do dinheiro público, que queira um projeto de país sério e estruturado, diferente do amadorismo que a gente vê nos governos do PT, eles são profissionais para tomar o poder e eles são profissionais para construir maioria na base da compra de votos, seja por emenda, seja por propina. Mas na hora de governar, são erros básicos. A gente vê agora o arcabouço fiscal do Haddad, a gente está prestes a entrar num colapso orçamentário por causa do aumento das despesas obrigatórias. Não vai ter mais, a partir de 2027, 2028, farmácia popular, não vai ter CAPS, não vai ter CNPq, nenhum centavo vai ser repassado para a segurança pública, para o saneamento básico ou para a infraestrutura, numa falência do Estado brasileiro que nunca se viu na história em termos de colapso de orçamento. Então, esse eleitor que quiser ter um projeto sério de fato desenvolver a nossa produtividade, de fato aumentar o salário, independentemente de benefícios do governo, de criar uma classe média robusta, que na minha avaliação é uma das principais características de país desenvolvido, esse eleitor vai encontrar sua resposta no Partido Missão. O senhor faz essa fala, um tom de crítica ao governo de esquerda. O MBL, ele surgiu tendo um combate ao governo de esquerda, depois ajudou a eleger o governo de Bolsonaro e também rompeu com o governo de Bolsonaro. Qual é a convicção do Missão que não muda? O que ficou daquela estrutura original, deputado? Bom, nós continuamos tendo no PT os nossos arqui-inimigos, né? O PT tentou nos destruir. A Dilma colocou o Eduardo Cardoso para fazer um dossiê contra mim, para me investigar quando eu tinha 19 anos de idade, para tentar encontrar podres contra mim e descredibilizar as manifestações pelo impeachment, né? Então nós temos uma rivalidade histórica com o PT que não vai deixar de existir,
não só por causa da divergência de visão de mundo, que a gente acha de um esquerdismo retrógrado e fracassado que o PT defende, mas ao mesmo tempo por uma diferença de caráter, né? Nós nunca perseguimos, né, com a máquina do Estado adversários políticos, nós nunca nos envolvemos em nenhum escândalo de corrupção, nem nunca nos envolveremos, muito diferente do PT. E as nossas convicções programáticas no campo da direita permanecem as mesmas. O que mudou foi Jair Bolsonaro, que na campanha e antes da campanha falava uma coisa, depois fez outra. Ele indicou um petista, um amigo íntimo de José Dirceu, para a Procuradoria-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República tentou me prender, não uma, mas 2 vezes, com investigações infundadas que no final das contas terminaram arquivadas. Da mesma maneira, ele acabou com a Operação Lava Jato, e disse isso orgulhosamente, com a indicação desse Procurador-Geral da República. Procurador que foi omisso durante todos os abusos do Supremo que Jair Bolsonaro dizia denunciar. Da mesma maneira como ele nomeia Cássio Nunes também, que votou a favor em diversas ocasiões, né, um ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro votando a favor de Lula em diversos processos envolvendo a Lava Jato e a elegibilidade do Lula. Então, as nossas crenças, as nossas convicções, é óbvio que tem debates de políticas públicas que não acontecem na maioria esmagadora dos outros partidos, porque eles não ligam para políticas públicas, mas a gente tem mudança de visão em relação ao papel do Estado, em relação à economia, em relação à segurança, tem um aprofundamento de pesquisas e de programa que a gente fez muito no nosso livro amarelo, que é o nosso, né, programa, a gente já lançou os fascículos de discussão, de onde o Brasil veio, onde ele está, onde é que a gente quer chegar, e agora a gente debate a formulação final desse livro amarelo. Claro que existe um debate permanente e mudanças de posição em relação a políticas públicas, mas a nossa essência permanece a mesma desde a nossa fundação, dia 1º de novembro de 2014. Arthur Guimarães. Deputado, o senhor já afirmou em entrevista que rejeita votar tanto em Lula quanto em Flávio Bolsonaro. Quero saber, já que o Missão não tem candidato ainda ao governo em São Paulo, se o senhor estaria disposto a já declarar um apoio, possível apoio em segundo turno, a Fernando Haddad ou a Tarcísio de Freitas. Não, mas que candidato que vai disputar a eleição, nem começou a eleição e ele já vai anunciar um apoio para um candidato do segundo turno? Esse é o candidato que está indo para perder. Não é o meu caso. Quem está indo para perder... candidato ao governo de São Paulo, então? Eu já coloquei aqui para você. Oi? O senhor é candidato ao governo de São Paulo, então? Não, eu digo que se eu for, porque você está fazendo uma pergunta hipotética, né? De se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato ao governo do Estado, no segundo turno, qual que vai ser meu posicionamento? Primeiro, eu preciso saber se eu sou candidato. E eu sendo candidato, o meu apoio no segundo turno vai ser a mim mesmo. Bom, é isso? Outra pergunta, Arthur? Só para concluir. Quero saber, deputado, qual o cálculo político? Segundo o Datafolha, o senhor tem 5% de intenção de voto para o governo de São Paulo. Qual que é o cálculo político? Quantos pontos o senhor precisa ter para entrar na disputa? Acho que não tem um número exato de intenção de voto, independentemente de instituto de pesquisa. Mesmo porque vários deles dão números diferentes, muito diferentes, de acordo com cenários diferentes. Mas o principal cálculo a ser feito é o seguinte: o que é melhor para o nosso projeto de país a ser construído pelo Partido Missão? O que traz mais votos para a nossa chapa de deputado estadual, para a nossa chapa de deputado federal? O que dá mais projeção para o partido? O que faz com que a gente consiga implementar o nosso projeto de país chegando o mais rapidamente possível ao poder? Existe uma competitividade real de eu disputar o governo do Estado, apesar de ser uma candidatura improvável? Toda candidatura contra quem está na máquina é improvável, né? Agora, momentos históricos aconteceram justamente em momentos de improbabilidade, né? E a gente sempre enfrentou. O impeachment era improvável, a gente conseguiu fazer. O nosso partido político era improvável, a gente conseguiu fazer. Então eu sei que se eu disputar o governo de São Paulo, eu estou indo para uma disputa muito difícil. Isso é óbvio, qualquer um sabe, não precisa acompanhar a política para isso. Tem uma pessoa na cadeira, essa pessoa que está na cadeira faz parte da direita, que é um campo ideológico do qual eu disputo, e ele possui muito mais visibilidade e está com a máquina na mão, muito diferente da minha situação. Vai disputar por um partido muito maior, com uma coligação muito maior, apoio do Kassab, por aí vai. Agora, se tiver uma competitividade, ainda que pequena, se for bom para as nossas chapas, se for bom para o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, eu disputo o governo do Estado. O senhor já se viu sentado na cadeira? Já se viu como eleito? O que fazer em São Paulo? Eu vou dividir sua pergunta em 2 pontos.
Eu prefiro não me ver sentado na cadeira, porque da última vez que alguém fez uma graça dessas, perdeu uma eleição ganha, que foi o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, para a Prefeitura de São Paulo. Não me lembro se foi o Fernando Henrique ou se foi o Jânio agora, que antecipou ali a sua vitória. O Fernando Henrique contra o Jânio. Acho que o Fernando Henrique contra o Jânio, né? E então, não imagino e não me imaginarei. Agora, em estando no governo do Estado de São Paulo, primeiro, eu acho que tem uma divergência fundamental entre mim e o governador Tarcísio de Freitas na coragem de enfrentar privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Todas as vezes que o Judiciário e o Ministério Público paulista enviaram projetos para a Assembleia Legislativa de aumento de penduricalho, de aumento de supersalário, todas as vezes o governador apoiou. Tanto que essa foi a razão pela qual o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, ele deixou a vice-liderança do governo Tarcísio, porque ele falou, olha, eu sempre me posicionei contra, mesmo sendo vice-líder do governo. Só que todas as vezes vocês vêm me pedir apoio, né? Ou vêm me pedir para não me manifestar, vêm me pedir para não falar nada. Eu não vou fazer isso. E eu não vou aceitar que vocês continuem me cobrando de uma coisa que eu não acredito, né? Então, essa coragem de enfrentar, né, privilégios na máquina pública, que Tarcísio de Freitas não demonstrou ter no seu governo, eu não vou ter. Outro ponto. Eu sei, conversando com policiais militares, tanto os praças como os oficiais, que Tarcísio de Freitas não permitiu que a polícia militar fizesse todas as operações e toda a limpa no crime organizado e desorganizado que a polícia gostaria de fazer. Se eu ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tenho a menor dúvida de que a polícia militar terá a licença de fazer as operações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosas que elas sejam. A nossa tropa quer trabalhar, a nossa tropa quer, ainda que precise trocar tiro, ainda que precise colocar a sua própria vida em risco, se for para matar lideranças do crime organizado, eu sei que a nossa tropa está aí, porque eu escuto dela, ela está disposta a realizar essas operações. Se um dia eu for governador, sem dúvida nenhuma, ela terá licença para levar essas operações em frente. Então, existe algum interesse de blindagem do governo de São Paulo contra algumas operações? Eu acho que é blindagem, eu acho que é falta de coragem mesmo. Eu acho que é medo do governador de sofrer críticas por parte da imprensa, por parte de ONGs de direitos humanos, por parte de partidos de esquerda. O governador tem muito medo, né, de receber essas críticas, que eu não tenho nenhum receio, eu estou muito acostumado desde a época do impeachment, quando não tinha mandato, até agora. Eu acho que se existe um consenso até com os meus adversários, é que eu não tenho receio de ingressar em polêmicas, eu não tenho receio de levar rejeição por aquilo que eu acredito, de perder votos, de perder apoio, de ser atacado. O que me importa é, primeiro, transformar o Brasil num país sério, e isso inclui, evidentemente, o Estado de São Paulo, e deixar o meu legado histórico, e o legado histórico não se importa com as críticas efêmeras que podem acontecer. Então, existe esse aspecto de divergência e também de valorização, né? Eu acho que precisa ser dito. O governo Tarcísio promoveu uma valorização das carreiras policiais, da Polícia Científica, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que nunca entregou, né? A Fazenda do governo do Estado de São Paulo sempre represou recursos para a segurança pública. Então, assim, eu faria um governo muito diferente, apesar de, para um eleitor desavisado, que não acompanha muito política, que não entende muito a diferença entre as direitas, parecer que eu sou muito parecido com o Tarcísio, nós temos divergências fundamentais. A gente segue girando aqui os nossos convidados. A pergunta do Matheus Dias. Deputado, vou tomar liberdade para voltar um pouquinho na questão da mudança partidária, mas não apenas no partido que o senhor está agora, mas no partido que o senhor estava. Hoje, o deputado Mendonça Filho, ele pediu, né, fez um pedido para que haja, então, a separação do União Brasil e do PP, junção essa que ele acredita que não deu certo. Nem Antônio Rueda, nem Ciro Nogueira se posicionaram sobre isso, mas o senhor que estava lá dentro consegue dizer, há um entrave, há essa rusga entre os dois partidos? Existe, né? Porque existe digamos assim, um conflito entre chapas, né? Em alguns estados o PP é mais forte, em alguns estados a União é mais forte, e sempre a ala que sai prejudicada nessas chapas, ela vai brigar, né? Isso é natural, e ainda mais em dois partidos que não têm ideologia, que não têm projeto próprio, né? Veja, qualquer partido que quer implementar a sua ideologia, que quer implementar o seu programa, tem candidatos a eleições majoritárias. Quem é o candidato quadro próprio do PP à presidência da República? Quem foi durante os últimos anos? Ninguém.
Quem foi o do União? Ninguém. Agora, o deputado Mendonça Filho, ele tem um ponto que ele levanta que eu concordo plenamente. Primeiro, de ser um erro a fusão do DEM com o PSL e formar a União Brasil. Depois, um erro também do PP com a União. Por quê? Porque o deputado Mendonça, ele tem uma trajetória de coerência de oposição, né? O DEM e o deputado Mendonça Filho e o PFL nunca foram base do governo PT. O PP já foi, deputados do PSL já foram. O Mendonça tem uma história que é incompatível com isso, então eu também entendo da perspectiva ideológica dele do porquê que ele é contra. Agora, não me cabe mais, aliás, nunca me coube, porque eu sempre fui uma figura independente dentro da União, falar sobre federação, não federação, fusão, não fusão. Eu sempre votei como quis contra o partido, discursei como quis, inclusive contra o partido. Então, eles que se resolvam. A gente segue aqui girando. Eu quero só fazer um foco para uma outra área que o senhor também tem acompanhado muito, deputado, que é a CPMI do INSS, chegando ao fim agora no dia 26 de março. O senhor ainda como suplente tem atuado muito lá dentro dessa investigação que agora começa a ganhar um espaço, a história também do Banco Master. Chegando na reta final, a CPMI atingiu o seu objetivo? Olha, acho que primeiro, em relação ao INSS, nós prendemos o principal elo desse escândalo, que é o Careca, né? E tudo indica que por causa dessa prisão e dele não aguentar mais essa prisão, ele também não aguentar o fato de que a gente foi para cima da lavagem de dinheiro promovida pela sua esposa e pelo seu filho, ele negocia essa delação premiada, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente deu respaldo e força para a Polícia Federal e para cima de um escândalo cheio de interesses políticos, né? O senador Everton Rocha, do PT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações, inclusive foi um furo da Jovem Pan que eu repliquei e que fui processado no Supremo Tribunal Federal por isso, né? Era uma reportagem que eu fiz o levantamento, então era nossa a reportagem. Eu me lembro, eu vi o seu rosto, inclusive, por ter visto a sua reportagem, que me pediram minha prisão no Supremo, mas não é culpa sua, é culpa do senador Everton. O meu caso está em julgamento agora no plenário, em julgamento virtual. Ele é um senador poderoso, né, articulado no Maranhão, comprou uma fazenda de 15 milhões de reais incompatível com seu patrimônio, saiu agora recentemente notícia de que a dona do jatinho que ele usa recebeu R$1 milhão do Careca, de que o Careca pagava a manutenção do seu jatinho. Então, ele é um sujeito influente no Senado e que estava utilizando ali as suas forças para tentar frear os avanços da investigação. A CPMI, e aí no caso específico do senador Everton Rocha, eu preciso ressaltar o meu papel em expor essa questão e permitir que o senador estivesse nessa posição de fragilidade que ele está agora em relação às investigações. Então, acho que, primeiro, eu preciso parabenizar o trabalho, especialmente do relator, o deputado Alfredo Gaspar, que fez, de fato, assim, com a sua experiência de Ministério Público, de promotor de justiça, um trabalho excelente em levantar os principais envolvidos, em pedir as quebras corretas, em pedir as convocações corretas e de prender o principal elo, porque o Careca está para o escândalo do INSS o que o Alberto Youssef estava para o Petrolão. Quando o Youssef abriu a boca, delatou o Lula, delatou a Dilma, aí caiu a República. Na época, os principais atores políticos do Brasil, né, foram citados, tiveram quebras, busca e apreensão, muitos deles foram presos. Da mesma maneira, eu acho que o principal elo nós conseguimos prender e esse principal elo que vai abrir a boca em relação ao núcleo político. Agora a gente entra nesse final em expor uma coisa muito importante, que são os ministros do Supremo e a elite do Planalto e também do Congresso Nacional envolvida no escândalo do Banco Master. Nessa semana eu devo entrar, ainda não entrei, na sala cofre com todos os dados do celular do Vorcaro. A gente só teve acesso a 0,25%, que eu fiquei até a madrugada analisando e que já foram suficientes para a gente ver da relação próxima do Vorcaro com o senador Ciro Nogueira e com o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, os dois são os mais citados ali nas mensagens. Imagino o que deve ter em todo o resto, né, do celular do Vorcaro. Inclusive, li a notícia recentemente de que certas imagens, digamos assim, proibidas, para mim o que eu quero saber são relações promíscuas de outra natureza, no sentido figurado, no sentido de corrupção de colarinho branco e não no sentido literal. Esse escândalo já é muito maior do que os anteriores que já assistimos na República? Esse é um escândalo, o do Banco Master, você diz, do INSS? Ambos, né? Um ligado ao outro. Eu acho que o do Banco Master tem o potencial para ser um dos maiores, até pela quantidade de dinheiro que envolve. A gente está falando de pelo menos o que se sabe até agora, entre 50 e 60 bilhões de reais. O
Só o fato dele gastar num final de semana 200 milhões de reais já mostra um pouco do dinheiro infinito que ele tinha e de ter uma relação tão próxima a ponto de dar... Gente, vamos lá. A esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais, que ele ficou em silêncio durante muito tempo, ela também no final tiveram que admitir porque ficou insustentável, a gente tinha prova demais para eles negarem. Ela recebeu um contrato de 129 milhões que, segundo ela própria, daria ali 3,5 milhões de reais por dia trabalhado. Gente, não existe advogado, não existe ex-ministro do Supremo advogado que receba isso em honorário em nenhuma causa. E outra coisa, ela disse que recebeu isso também porque ela fez o compliance, ela escreveu o código de ética do Banco Master. Então, primeiro, assim, ela tinha que ter sido demitida. Porque se o compliance que permitiu o maior escândalo do sistema financeiro da história do Brasil foi escrito por ela é a pior advogada do universo, né? Se bobear até mais, se a gente for além da Via Láctea, não deve encontrar advogado pior do que ela. E aí, quando você vai ver uma apresentação de PowerPoint, é uma coisa bem patética, assim, o código de ética ali do Banco Master, se foi ela que fez aquilo, assim, precisa se aposentar imediatamente, porque, sem dúvida, ela é dotada, assim, de uma velocidade maior do que a inteligência pode acompanhá-la. E se um banqueiro tinha a capacidade de comprar influências de um ministro do Supremo com mais de 100 milhões de reais por meio da sua mulher, isso já demonstra que se desenha aí um escândalo maior do que o Petrolão. Arthur Guimarães. Deputado, não só em relação à CPI do INSS, mas em relação às demais. Como o senhor avalia decisões recentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às CPIs? Teve decisão do ministro Zanin negando pedido para obrigar a Câmara a abrir a CPI do Master. Teve decisão do ministro Mendonça desobrigando familiares do Toffoli a prestar depoimentos. Teve do ministro Flávio Dino e decisão do ministro Gilmar Mendes suspendendo quebras de sigilo. Como o senhor avalia essas decisões? Eu acho que isso é o Supremo passando recibo. Isso é o Supremo falando, nós temos culpa no cartório. Se vocês continuarem investigando, vocês vão chegar na gente. Porque olha só, a decisão do Zanin que você citou. O próprio Supremo, em jurisprudência pacífica, decidiu que CPI é direito de minoria. E que, portanto, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem sentar em cima de CPI. Que se a minoria conseguiu as 171 assinaturas, o presidente é obrigado a abrir. Esse foi um precedente construído agora, em 2020, na Covid, na CPMI da Covid, né? O presidente do Senado não queria abrir, era o Rodrigo Pacheco, salvo engano na época, a oposição tinha assinatura, recorreu ao Supremo, o Supremo deu uma decisão agora de que isso é direito de minoria e a decisão do Supremo estava certa. E agora eles mudam para uma decisão errada contra a própria decisão que eles tomaram há pouquíssimo tempo. Isso é bizarro. Outro ponto, como é que pode... o Supremo anular a quebra de sigilo porque foi votado em Globo? Sempre, eu já participei de várias CPIs, sempre foi votado em Globo, nunca foi anulado. Por que o Supremo teve essa mudança de postura? O próprio Supremo julga matérias e aprova matérias em Globo. Isso nunca foi questionado. E é tão contraditório que o ministro Flávio Dino, na hora de anular a quebra, ele fala, olha... Votar em Globo não pode, mas por isso a quebra não está valendo, mas os requerimentos que vocês votaram de convocação nesse mesmo Globo, eles estão valendo? Mas peraí, se é nulo, tudo é nulo. Uma insegurança jurídica ou é uma omissão, deputado? Não, eu acho que é um interesse pessoal próprio dos ministros de se blindarem, os seus colegas, né? Quem está envolvido não quer ser preso, né? E quem faz parte da corporação, por causa do espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal, fala, olha, eu posso até não estar envolvido, mas e amanhã se eu tiver algum problema, o meu colega também não vai me blindar. Então, na minha avaliação, é passar um recibo, não tem lógica jurídica nenhuma decisão, eu desafio alguém a debater comigo essas decisões do Supremo, nenhuma delas tem um respaldo jurídico e uma racionalidade jurídica mínima. Né? Todas entram em conflito com a Constituição, com o regimento interno do Congresso Nacional. Esse é um ponto que eu preciso ressaltar. Eu estudei todas as jurisprudências, toda a jurisprudência, todos os julgados de 1988 até 2024 em relação a controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. Esse foi o meu primeiro artigo científico. Nunca
Nunca foi tomada uma decisão com base exclusivamente no regimento do Congresso Nacional para tomar uma decisão violenta de intervenção no Legislativo a ponto de anular uma decisão do Congresso com base no regimento do próprio Congresso. Pela primeira vez na história, o ministro Flávio Dino fez isso. Agora, Alcolumbre já foi reeleito, já esteve no comando do Congresso Nacional e Hugo Mota foi eleito recentemente. Como a história se lembrará de ambos? Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que o Congresso Nacional, de uma maneira geral, vai ser lembrado nesse momento como um Congresso covarde. Um Congresso covarde e um Congresso fisiológico, né? E aqui eu não falo nem especificamente dos presidentes das duas casas, mas da composição do parlamento de maneira geral. A maior parte dos deputados e dos senadores está apenas preocupada com a sua reeleição e em ganhar a sua reeleição não com base naquilo que acredita, mas vendendo seu voto para o presidente da República para ganhar a emenda parlamentar em troca e comprar o seu prefeito, que respectivamente compra o seu vereador, que respectivamente compra o seu eleitor. O Congresso vai ser lembrado por isso, pelo seu fisiologismo, por não defender nada, por não ter agenda de país, por não ter um debate propositivo, né? Qual o grande legado, qual foi a grande aprovação deste Congresso Nacional, desta legislatura? Foi um resquício da legislatura passada de reforma tributária. Passado isso, o que teve de reforma estrutural? Teve uma reforma no orçamento? Teve uma grande reforma, uma nova reforma da Previdência que a gente vai precisar fazer? Teve uma reforma administrativa? Não teve. Então não há legado propositivo. De outro lado, não há legado de enfrentamento aos abusos do Supremo. Veja, nós temos ministros do Supremo pela primeira vez sendo expostos por envolvimento em escândalo de corrupção. E o Congresso Nacional não se mobiliza para derrubar, para responsabilizar ministros criminosos que estão utilizando a própria toga para cometer crimes, para se blindar de crimes. Não há a pauta por parte do presidente Davi Alcolumbre de pedido de impeachment contra o ministro Supremo. E a maior parte dos senadores bolsonaristas, eles dizem defender o impeachment de ministro Supremo, mas votaram no Davi Alcolumbre, que já dizia em campanha, se tiver 81, palavras do Davi Alcolumbre, se tiver 81 senadores a favor de impeachment de ministro Supremo, eu não pauto. Ele dizia isso em campanha. Aí o bolsonarista dá discurso para fora, para enganar o eleitor, dizendo que é um senador macho que está lá para enfrentar o Supremo, dá discurso bravinho da tribuna e depois vota no Davi Alcolumbre em troca de cargo em comissão e na mesa diretora. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E a pergunta do Matheus Dias. Deputado, nessa mesma linha, você fala de talvez falta de coragem. Nesse ano eleitoral, a gente tem pautas que são populares, como a pauta, por exemplo, do fim da escala 6x1, diminuição da jornada de trabalho, assim como foi a pauta da quebra do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, da redução para quem ganha até 7.350. Pautar ou votar essas pautas no Congresso hoje favoráveis entra nessa linha de tentativa de reeleição e deixar de pautar outras, como no caso de uma CPI específica do Master, também entra nessa de não querer mexer num vespeiro ali num ano eleitoral? Eu vou começar pelo final, que eu acho mais importante. Não instalar CPIs, não querer avançar com as CPIs por parte... A maior parte do Congresso não quer, a maior parte do Congresso não assinou CPI, CPMI do Banco Master, especialmente parlamentares do governo, mas eu não vou aqui passar pano. Existem parlamentares que se dizem de oposição, que também estão sendo citados no escândalo. Eu mesmo mais cedo falei do senador Ciro Nogueira. Então, isso aí pega a bolsonarista, Isso é novidade, petista. O senhor não falou sobre o Ciro Nogueira aqui hoje. Falei sim, falei que... Você falou sobre o Everton Rocha. E sobre o Ciro, que o senhor tem para contar para nós? Não, no Ciro Nogueira foi o seguinte, na quebra do Vorcaro que a gente teve acesso, ficou muito claro o relacionamento muito próximo do Vorcaro com duas figuras, com o ministro Alexandre de Moraes e com o senador Ciro Nogueira. Isso tá lá nas mensagens, assim, eu nem tô cometendo o crime de quebrar o sigilo aqui agora para vocês, porque a imprensa toda já vazou isso daí, né? Qualquer um tem, já até vazaram no Twitter a quebra completa, né? Do Vorcaro, pelo menos na parte do WhatsApp daqueles primeiros 0,25% que a gente teve acesso na CPMI. Então, isso aí tá muito claro. Dá um Ctrl+F lá, Ciro Nogueira, Ctrl+F Alexandre, vocês vão encontrar essa proximidade. Então, pega a gente tudo quanto é lado. Mas o governo, claramente, está muito mais preocupado, né? Porque não assinou, a maior parte dos parlamentares do governo não assinaram essas CPIs. Então,
O que eu quero puxar da sua pergunta é, não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral? Não é que não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral. Eles não querem mexer no vespeiro porque eles são as vespas. Porque são eles que estão lá envolvidos. Porque são eles próprios que seriam presos, investigados, condenados se eles levassem isso para frente. Então não é uma questão de não vamos mexer em pautas impopulares no ano eleitoral. Pauta impopular no Congresso, na minha experiência de 7 anos, nem em ano nem eleitoral querem mexer. É de um não posicionamento, de uma covardia. Quantas e quantas vezes eu já não escutei nos bastidores de uma votação os deputados falando, isso é uma bomba para o país. Ou isso não vai acontecer, isso é demagogia, ou isso é populismo. Mas eu vou votar porque pega mal, né? Então, essa é a prática em ano eleitoral ou em ano não eleitoral. E aí a gente vem com essa demagogia agora da PEC da escala 6x1, que todo mundo sabe que não vai dar em nada. Ainda, primeiro, se fosse para aprovar... Aliás, eu vou um passo anterior, né? Vou dar um passo atrás. Mesmo que essa PEC seja aprovada, ou mesmo que um projeto de lei seja aprovado, falando está proibido ter escala 6x1, não vai acontecer. Não vai acontecer porque a realidade da lei não dialoga com a realidade econômica, né? O mesmo já tentou ser feito 10 anos atrás com a PEC das domésticas. Falaram, olha, toda doméstica vai ter direito trabalhista. 10 anos depois, o que aconteceu? Continuaram sem ter, foram ainda mais para a informalidade, não adiantou absolutamente nada, porque foi uma lei que não foi desenhada com base na realidade econômica. Da mesma maneira, a PEC da escala 6x1. Mas vamos supor, né? Eu vou fazer uma concessão aqui para o PSOL e para o PT. Eu concordo com vocês. Essa PEC vai acabar com a escala. Uma lei vai acabar com a escala 6x1, sem a gente mudar a produtividade e a realidade econômica. Se eles realmente quisessem acabar, eles mandavam um projeto com urgência para acabar, não precisava ser PEC. PEC precisa passar por CCJ, comissão especial, 308 votos em 2 turnos na Câmara, depois 2 turnos no Senado. Para que alongar essa discussão se um projeto de lei bastava? A Constituição não proíbe reduzir carga horária. A Constituição proíbe aumentar a carga horária. Então, se eles quisessem reduzir, eles aprovavam um projeto de lei. Olha a velocidade com que a gente... Só hoje a gente aprovou 10 urgências em plenário e ninguém nem viu, né? Simbolicamente. Se eles quisessem, eles fariam a mesma coisa com a escala 6x1. Não fazem porque foi um projeto desenhado em ano eleitoral para enganar o trabalhador e servir de palanque político. A gente, ainda falando sobre as votações do Congresso, se eu estiver errado, o senhor me corrija, o senhor aparentemente não teve um voto, não votou nem uma LOA, o orçamento ali do Congresso Nacional que é votado anualmente. O senhor não teve nenhuma votação, certo? O senhor nunca votou? Certo. Como o senhor, sendo um deputado que nunca votou o orçamento no Congresso, governaria um estado como São Paulo, deputado? Não, calma, nunca votei a favor, né? Exato. Mas votei. Exato, votei exato, não. Exato. Né? Justamente por analisar o orçamento, né? A maior parte dos deputados não analisa o orçamento. A maior parte dos deputados votam sim no orçamento em que ele foi atendido pelo relator e que ele recebeu emendas por parte do governo ou do relator do orçamento, e não quando ele não foi atendido, né? Mas na maioria das vezes a maioria esmagadora vota sim, porque todo mundo dá o jeitinho de pegar o sonaco do orçamento para levar para sua base eleitoral. Então, o fato de eu votar... Perdão. O fato de eu votar não, todas as vezes que eu analisei o orçamento, só me qualifica para exercer qualquer cargo executivo, seja o governo do estado de São Paulo, seja a prefeitura, seja a presidência da República. Primeiro, porque significa que eu analiso com cuidado as coisas que eu voto. Segundo, porque significa que quando eu analiso e vejo que a coisa é ruim, eu não voto. Diferente da maioria esmagadora dos parlamentares que ou não lê, ou quando lê, vota coisa ruim do mesmo jeito, ou pior, lê e não entendeu o que leu, né? Então, tudo isso me qualifica ainda mais porque isso mostra que mesmo eu nunca tendo feito parte da comissão mista de orçamento, eu analisei o orçamento, eu levanto todas as vezes, eu discurso, toda vez que tem LDO, toda vez que tem LOA, eu estou no plenário da Câmara dos Deputados e eu discurso mostrando pelo menos 5 minutos ou mais 5 minutos, pelo menos 10 minutos dos pontos que eu discordo daquele orçamento. Porque eu acho que teve corte onde não deveria ter, porque eu acho que teve dinheiro para onde não deveria ir. Então tudo isso só qualifica ainda mais qualquer pretensão que eu tenha para o Executivo, porque o Executivo lida diretamente com o orçamento e elabora o orçamento. Arthur? Deputado, no fim de semana, o pré-candidato pela missão em Minas Gerais, Ben Mendes, se envolveu em briga com uma gerente de loja. Os dois foram parar
na delegacia. Também viralizou nos últimos dias vídeo de uma identificada como militante do MBL, a gótica do MBL, expulsando flanelinhas das ruas da 25 de março. Como o senhor e o partido avaliam esse tipo de violência? Não, isso não é uma violência. Primeiro, a gótica do MBL que você citou aí tá defendendo a lei, basicamente, né? É ilegal você ser flanelinha, é ilegal você extorquir uma pessoa para exigir dinheiro para uma vaga pública, né? Então não existe nenhum tipo de violência. Primeiro que ela não expulsa no soco, ela chega e diz, expõe, grava, fala, o que você está fazendo é ilegal, você não pode fazer isso aqui. É, obviamente que ele vai sair constrangido, pode sair xingando, pode sair brigando, mas ele tem que sair porque é ilegal. Então não tem nenhuma gótica vigilante com uma máscara de Batman saindo agredindo pessoas por aí. Apesar de que de vez em quando eu sinto a falta de um Batman no Brasil, porque a gente tá cheio de coringa. Mas, do outro lado, né, por parte do Ben Mendes, ele foi agredido, ele foi defender a lei, ele foi defender o direito de um consumidor que foi injustiçado, que levou a nota fiscal, que cumpriu todos os requisitos para ser atendido. A lojista não quis atender, não satisfeita em ser confrontada com a lei, ela quebra um lustre, sei lá, uma lâmpada em cima do Ben Mendes. Ele é linchado, ela morde ele, ela desfere socos contra ele, e aí ele empurra para repelir a injusta agressão. Isso chama-se legítima defesa, é o uso legítimo da violência. Não foi ele que iniciou a agressão. Aliás, se ele tivesse respondido na proporção de força que foi utilizado contra ele, ele estava preso pela Lei Maria da Penha, porque pegaram literalmente um lustre, quebraram nele, socaram ele, morderam ele. Ele repeliu com um empurrão. Se ele tivesse quebrado um lustre na cabeça da mulher, se ele tivesse mordido a mulher, se ele tivesse feito exatamente a mesma coisa que foi feita contra ele, ele estaria preso e... veja só, se repelindo uma injusta agressão, tendo apanhado como ele apanhou, ele já foi linchado pela imprensa como foi, porque na imprensa só saiu um recorte dele empurrando de volta. Não saiu o vídeo todo. Aliás, aproveitando esse espaço, eu sugiro que quem esteja nos assistindo vá no canal do Ben Mendes e assista o vídeo de 35 minutos mostrando tudo, para quem quer ver a verdade. Agora, para quem quer ver recorte malicioso de imprensa, para linchar a reputação de um pré-candidato só porque ele faz parte do Partido Missão e só porque ele tem viabilidade no estado de Minas Gerais, aí pode se satisfazer com notícia falsa sendo espalhada. O senhor fala em viabilidade em Minas Gerais. Qual é a viabilidade? Bom, ele ou disputará o Senado da República ou disputará o governo do estado. Em ambos os cenários, ele é uma pessoa de grande repercussão, já era antes de ingressar para os quadros do partido, continua inclusive, eu acho que uma das melhores medidas para você saber se um candidato é competitivo ou não é o quanto ele é atacado pelos seus adversários. Veja, eu falo isso por mim. Se eu tenho um adversário que ele é irrelevante, que ele não é viável, eu não vou dar atenção para ele. Porque quanto mais atenção eu dou para ele, mais ele cresce. Eu só vou dar atenção, eu só vou atacar um adversário que me ameaça. Um adversário que é viável, um adversário que está do meu tamanho, ou está prestes a chegar no meu tamanho, ou é maior do que eu. Essa é a lógica da política. Então, se ele está sendo tão gravemente tentando promover-se um massacre contra ele por parte dos seus adversários políticos, isso só mostra que ele tem viabilidade, que ele ameaça os seus adversários. Nós seguimos girando os nossos convidados. Agora, mais uma pergunta do Matheus Dias. Olá, Matheus. Deputado, pegando carona já nessa sua última fala, é assim que o senhor se enxerga nesse cenário de São Paulo? Então, agora, ainda mais com essa mudança de partido, ainda mais você sendo líder agora do partido na Câmara, talvez, quem sabe, vir a concorrer ao governo, entra essa linha do prego que se destaca, leva a martelada? Não, com certeza, né? O fato de, vamos lá, primeiro, obviamente, os dois maiores concorrentes, né, é o Tarcísio e o Haddad. Então, são os dois que vão apanhar mais e vão brigar mais entre si. Agora, a partir do momento que a minha pré-candidatura, né, começar a crescer, se a candidatura começa a ganhar viabilidade, começa a ameaçar,
eu não tenho dúvida de que a gente vai começar a sofrer ataques, né? Por mais improvável que seja uma eventual vitória minha para o Palácio dos Bandeirantes, e por mais que eu já tenha dito para vocês que se quer me decidir ainda sobre a pré-candidatura, nós no MBL já tivemos uma experiência de sucesso, que a gente considera de sucesso, numa eleição improvável, que foi o Arthur Duval para a Prefeitura de São Paulo em 2020. 2020 você não podia fazer campanha porque era pandemia. A gente estava num partido nanico. As pesquisas davam ele com 1% dos votos. Mas ainda assim ele era constantemente atacado tanto pelo PT como pelo Russomano, que era o candidato do Bolsonaro nas eleições. Por quê? Porque eles estavam vendo o potencial de crescimento do Arthur. Não à toa, ele chega na urna, a gente vence o PT que sempre foi para o segundo turno de São Paulo, o MBL vence o PT num partido nanico, né? E empata com um candidato do Bolsonaro, que era presidente da República. Então a gente já tem uma experiência para ver que é assim que as coisas funcionam. O senhor comentando alguns nomes sobre São Paulo, além do ministro Fernando Haddad, tem também a ministra Simone Tebet e a ministra Marina Silva. Ambas são de estados diferentes, não são de São Paulo. O senhor sendo de São Paulo, como o senhor vê, é algo que imita também um pouco dos aliados de Jair Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, vai disputar em Santa Catarina. Como o senhor vê essa conduta de levar o nome de um outro estado para disputar no estado de São Paulo? Eu acho, primeiro, eu pessoalmente não vejo nenhum problema com uma pessoa de um estado disputar um cargo em outro estado. O senhor acha que ele representa o eleitor de São Paulo, não sendo de lá? Calma. Tem como você representar um eleitor de um lugar não sendo desse lugar. Isso aí não tem nenhum problema, porque representação não é uma coisa nata, né? Inata a você, né? Você constrói a legitimidade para representar as pessoas ao longo da sua vida. O meu ponto é o seguinte: para representar e para fazer sentido você representar um estado, você precisa ter uma história nesse estado, você precisa conhecer esse estado. O meu principal problema e assim, não vai acontecer, tá? Eu tenho certeza absoluta que Marina não será candidata ao Bandeirantes, assim como Simone Tebet não será candidata do Bandeirantes. Mas o meu problema com ambas é falta de preparo e de conhecimento do estado para governar. As duas não teriam a menor noção do que fazer no governo do estado de São Paulo. Tanto por não conhecer o estado profundamente, como por não ter programa, como pelas experiências que demonstraram. E Simone Tebet é um desastre na gestão. Sob a sua gestão, construiu-se o colapso do orçamento que vai acontecer no mandato do próximo presidente da República. Marina Silva, todos os seus indicadores são um desastre. O governo Lula comemora, olha, caiu o desmatamento 50% esse ano. Sim, caiu esse ano porque no ano passado, sob o seu governo, cresceu trocentos por cento. Então, assim, a gestão da Marina Silva teve recorde de desmatamento, teve recorde de queimadas, teve recorde de incêndios, e ela ainda quer governar um estado. Se ela já é um desastre numa única pasta, imagina ela comandando todas as pastas num governo do estado. A mesma crítica eu faço para o Carlos Bolsonaro. Ele é um absoluto inútil, ele é um peso de papel como vereador na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele não faz nada, ele não aprova nada de importante, ele não barra nada de importante, ele é absolutamente irrelevante. Olha a gestão do Eduardo Paes. O que Carlos Bolsonaro já fez em relação à gestão do Eduardo Paes? O que ele já barrou de ruim? Qual o escândalo que ele denunciou? Zero. Ele é um peso de papel, né? Aí ele vai para Santa Catarina, que se o Rio de Janeiro, que é onde ele foi criado, que é onde ele nasceu, ele já não entende nada, ele já não faz nada, ele é um absoluto inútil, imagina em Santa Catarina, que ele não conhece. E eu ainda acho de um oportunismo e de uma canalice política gigantesca por parte do Carlos Bolsonaro e da família Bolsonaro colocar ele em Santa Catarina, porque Santa Catarina é 100% de chance de quadros bolsonaristas vencerem. Ou seja, não estão colocando o Carlos lá por uma razão republicana. Olha, precisamos de um nome forte do bolsonarismo para ganhar uma cadeira para o Senado. Não! Eles estão prejudicando quadros de lá, a Caroline de Tone, o Espiridião Amin, para colocar um filho no estado que eles têm segurança de que ele será eleito. Se fosse mandar o Carlos, vamos mandar o Carlos Bolsonaro para Bahia, que é um reduto do PT, e a gente precisa ter um nome bolsonarista forte para promover o nosso projeto de bolsonarismo de país. Aí eu ia falar, não, beleza. Eles estão levando o nome por risco, eles estão colocando a pele em jogo em nome do projeto deles. Não, eles só querem deixar o Carlos de folga no Senado por Santa Catarina durante 8 anos. É só um plano de família ou é um plano de governo, deputado? Não, aquele ali é claramente um plano familiar. Ali eles estão querendo, sei lá, construir um seguro de vida com um mandato, que é o que eles sempre fizeram. Arthur.
Deputado, me permita voltar à violência. A violência política foi a tônica das eleições de 2022. Teve militante que morreu, a então deputada Carla Zambelli saiu com arma em punho. O senhor não teme que essa violência estimulada pelas redes sociais, que são o carro-chefe do MBL e da missão, possam agravar ainda mais esse problema? A única violência que a gente estimula é contra chefe de facção criminosa. E a gente vai continuar estimulando. A gente tomara que a população, que a polícia, que as forças armadas, que as autoridades públicas sejam influenciadas pelo nosso discurso de violência contra o chefe de facção criminosa e que eles sejam mortos ou que eles sejam presos. A gente não estimula a violência, a gente não manda nenhum militante do MBL ou da missão, nem sugere que ninguém do nosso partido saia espancando bolsonarista ou petista. Pelo contrário, toda vez que um militante do MBL foi em algum evento ou em algum local dominado por algum adversário político, a gente sempre apanhou. E eu digo isso porque eu senti isso na pele. Quando a gente sempre foi acusado de violência, de atacar os outros, de ser agressivo, e a gente sempre apanhou. São recortes maliciosos da imprensa que são utilizados contra a gente para colocar essa pecha. Mas vamos olhar os fatos. Quando eu acampei aqui em frente ao Congresso Nacional para pressionar o presidente Eduardo Cunha a pautar o processo de impeachment da Dilma, o líder do governo, Cibá Machado, disse que iria para o palco a gente, que iam expulsar a gente da frente do gramado do Congresso. Mandaram a milícia do Guilherme Boulos, do MTST, para vir quebrar pau, pedra e jogar rojão em cima da gente. Eu apanhei do MTST e sabe o que a gente fez? A gente ficou de costa. Por quê? Porque a gente sabia que se a gente reagisse, a narrativa da imprensa seria de que a gente partiu por cima do MTST. E ainda assim, a narrativa da imprensa foi canalha, mesmo com a gente virando as costas e apanhando, porque eles colocaram como se fosse uma confusão, como se fosse uma troca de agressões, e a gente só apanhou. Se a gente tivesse reagido, nem troca de agressão a imprensa teria generosidade de colocar. Colocaria que a gente teria agredido unilateralmente. Todas as vezes que o MBL foi promover debate, eu fui chamado para participar de um debate na Unesp, no começo desse meu mandato. Não consegui porque vieram me bater, né? Rasgaram o supercílio de um militante do Movimento Brasil Livre. Eu fui chamado, eu fui convidado, né, para ir lá falar, e gente de outro campus foi lá para me bater. Eu nunca bati em ninguém, nunca incentivei de bater em ninguém. A diretriz interna do Movimento Brasil Livre sempre foi: você vai apanhar, você apanha calado. E assim, como isso não está adiantando nada, eu acho até que a gente pode começar a mudar essa diretriz. A falar o seguinte: ó, se você apanhar, se defende. Continua com a diretriz de não bater em ninguém, mas vamos acabar com essa diretriz de só apanhar. Porque a gente apanha e ainda continua sendo denunciado pela imprensa como se a gente batesse, então pelo menos vamos nos defender. O senhor fala que não houve uma reação em relação a esse episódio, mas que houve uma narrativa. 8 de janeiro, houve também uma narrativa ou houve uma ação de fato? Não, no 8 de janeiro a gente não teve nada a ver, em primeiro lugar. Um ponto, estou dizendo sobre as narrativas que se colocam de fato que acontecem. Não, sim, eu não tive nada a ver, em primeiro lugar. O MBL não teve nada a ver, a missão não teve nada a ver. E, de fato, houve violência contra policial, houve vandalismo e quebra-quebra no Congresso Nacional, né? Eu diria até que no caso da policial que foi espancada, derrubada de um cavalo, eu imputaria até tentativa de homicídio contra as pessoas que estavam fazendo aquilo contra ela. Então, sem dúvida nenhuma, teve violência. Isso está gravado, né? Quem quiser negar os fatos, negue os fatos. Agora a gente segue girando, mais uma pergunta do Matheus Dias. Deputado, ainda nessa pauta da segurança, o senhor já falou aqui sobre prisão perpétua, já falou sobre pena de morte. Em relação a esse debate que vem se acalorado cada vez mais sobre mudança de nomenclatura, facções criminosas, grupos narcoterroristas, qual a sua opinião sobre isso? Eu não acho que a discussão não é sobre mudança de nomenclatura. A discussão é sobre mudança de classificação jurídica, né? Então, uma coisa é a gente considerar que um faccionado ele é um criminoso comum. Outra coisa é adotar o que nós defendemos no Partido Missão, que é o direito penal do inimigo, e considerar um faccionado, um chefe de facção, ou membro de facção, ou membro de milícia, um inimigo do Estado. E nós tivemos uma conquista grande, e esse foi um trabalho primoroso do deputado Mendonça Filho, de constitucionalizar o direito penal do inimigo. O que nós colocamos na PEC da segurança, com o relatório do deputado Mendonça Filho, primoroso, devo repetir, primoroso, eu li e cheguei a ficar emocionado, tão primoroso que estava essa redação do direito penal do inimigo, e incluir pela primeira vez no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, o direito da vítima, porque hoje só tem
o direito do criminoso, Mendonça Filho colocou o direito da vítima a ter uma pena justa contra o agressor, a ser ressarcida por aquilo que lhe foi tirado, né? O direito à justiça, né? Basicamente, que sempre foi negado para as vítimas. O que a gente defende, então, de mudança de classificação jurídica é o seguinte: se você tem um território próprio, se você tem forças armadas próprias, se você tem hino próprio, se você tem um fornecimento de gás próprio, de água próprio, de energia próprio, você não é um criminoso comum. Você é um faccionado que pertence a um outro país que não é o Brasil. Você é um invasor estrangeiro, invadindo o nosso território nacional. E que, portanto, você não deve ser tratado como um criminoso comum. Como um sujeito, por exemplo, ele furtou uma coisa numa loja, ele pode até ter roubado, mas ele não é um faccionado. Ele vai ser punido com uma pena dura, ele vai trabalhar dentro da cadeia, ele não vai ter visita íntima, ele não vai ter saidinha, todas as restrições que nós defendemos. Mas ele vai passar por um processo penal comum. Se você é um faccionado, aí a história muda completamente. O processo penal contra você vai ser mais rápido, vai ser mais duro, vai ter menos garantias e você será tratado como um inimigo do Estado. E quando você for enfrentado pelas forças policiais ou pelas forças armadas, elas não terão o mesmo cuidado, a mesma parcimônia que elas terão com criminosos comuns. Porque você é um inimigo do Estado, porque você não se submete às leis, ao pacto social da nossa Constituição. É como se o Paraguai amanhã decidisse invadir o nosso território. Nós entraríamos em guerra com o Paraguai. E na guerra com o Paraguai, a gente não iria prender os soldados do Paraguai para eles passarem por um processo penal aqui. Ou eles seriam os nossos prisioneiros, ou eles iriam morrer em combate. A mesma coisa vai acontecer com os faccionados, segundo a defesa jurídica que a gente faz do direito penal do inimigo, de que este inimigo estrangeiro, o faccionado, ou será tido como prisioneiro, ou vai ser abatido em combate, e a maior parte, naturalmente, será abatida em combate, porque a maior parte vai entrar em combate. O senhor comentando o episódio de guerra, tem também a situação em andamento do Oriente Médio. Recentemente teve uma sugestão do senhor, uma proposta da produção da bomba atômica. Mas nós assistimos também no Congresso uma fala do ministro José Múcio, ministro da Defesa, que às vezes falta até combustível. O senhor acredita que vamos conseguir evoluir para essa ideia do senhor? É uma ideia e um plano de governo ou é somente para dar uma visibilidade para essa discussão? Eu acho que é uma necessidade a gente ter uma bomba atômica. Olha só, a Ucrânia jamais teria sido invadida se ela não tivesse cedido as suas bombas atômicas quando da dissolução da União Soviética. Olha só, um país que é insignificante politicamente, insignificante economicamente, mas que ninguém mexe e que por vezes está nas pautas do debate geopolítico, é a Coreia do Norte. Por quê? Porque tem bomba atômica. A Coreia do Norte não tem poder de sancionar economicamente ninguém. A Coreia do Norte não tem pessoal para entrar em guerra com ninguém. A Coreia do Norte, sim, é um país absolutamente destruído e sucateado, mas tem uma bomba atômica e ninguém mexe com eles por causa disso. Da mesma maneira, para o Brasil ter soberania, palavra que os petistas ouviram e eles repetem, mas não sabem o que significa, nós precisamos de bomba atômica. Porque senão, China, Estados Unidos, Rússia fazem o que quiser aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul, quando quiserem. A gente não tem soberania nenhuma. O momento que a Rússia quiser fazer qualquer coisa aqui, faz, a não ser que a gente dependa dos Estados Unidos. O momento que os Estados Unidos quiserem fazer qualquer coisa aqui, faz, a não ser que a gente dependa da Rússia e da China. Ou seja, para não depender de ninguém, para ser soberano de fato, para mandar no próprio território e para ter a posição de autoridade e de liderança na América do Sul, que nós defendemos que o Brasil tenha, o Brasil precisa ter bomba atômica. Agora, nós temos um investimento pífio, o nosso investimento de maneira geral, o investimento público, ele é pífio. Ele é assim, infraestrutura, ele é pífio, saneamento básico, ele é pífio, na defesa, ele é pífio. E aqui eu acho importante a gente explicar para quem assiste a diferença entre gasto e investimento. O Brasil gasta muito dinheiro público, mas investe pouco dinheiro público, né? Ele tem muitos gastos. Gasto é aquilo que você paga do dia a dia, né? É como a conta de luz, a conta de água, né? O que você paga no seu dia a dia é gasto. Você não vai receber nada no futuro por causa disso. Investimento é você comprar uma ação. Investimento é você pagar um curso profissionalizante para você entrar numa profissão que você vai ganhar mais depois.
Da mesma maneira, o Brasil gasta muito e investe pouco. Para a defesa, é esse justamente o caso. Tanto proporcionalmente a gente investe pouco em defesa, ou seja, o orçamento voltado para a defesa é pequeno, mas ao mesmo tempo, o orçamento que a gente manda para a defesa é muito desproporcionalmente grande em pessoal. A gente gasta muito com o pessoal das Forças Armadas, proporcionalmente ao orçamento total, e pouco em investir em equipamento. Por isso que a gente teve, eu lembro no governo Bolsonaro, teve aquele desfile patético ali de 7 de setembro que passou um tanque ali que parecia um maré a turbo ali quebrando na esplanada dos ministérios. Para não passar esse tipo de vergonha, a gente precisa ter um investimento estruturado em defesa e a bomba atômica passa por isso. Só para finalizar, porque é uma crítica que eu escuto muito, mas não tem saneamento, tem tanto problema no Brasil, você quer fazer bomba atômica? Bom, você quer ser soberano? Você precisa ter bomba atômica. Mas vai conseguir? O Brasil com tantos problemas vai conseguir? Paquistão conseguiu. E ele tem mais problemas estruturais do que o Brasil. Então, naturalmente, a gente consegue também. Rapidamente, antes do Arthur, da Folha de São Paulo, o senhor comentava sobre uma soberania e riscos, né, do invasão. Durante o final de semana, o governo Lula revogou o visto do assessor do governo americano e o ministro Alexandre de Moraes também não autorizou uma visita ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos diante de um risco de uma intervenção do governo americano, seja durante as eleições ou a qualquer momento? Invasão eu não diria, né? Intervenção, como você colocou, pode ter. Como eu disse para você, o Brasil é um país que não tem soberania. O Brasil ele não tem condições econômicas de ter soberania. Nos últimos 40 anos a gente poderia ter trabalhado para ser um país rico. E hoje as nossas decisões pesarem para os Estados Unidos. Porque hoje, vamos supor que o Brasil quer impor sanção econômica para os Estados Unidos. Vamos tarifar as coisas que a gente compra dos Estados Unidos. A gente já tem um dos impostos de importações mais altos do mundo para as coisas que a gente compra dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão falar o quê? Você já tributa o meu iPhone e aí de vocês já é o mais caro do mundo. Ninguém tributa tanto quanto vocês. Vocês vão fazer mais o quê? A gente não tem nem... A gente é tão impotente, a gente está numa situação tão humilhante geopoliticamente que a gente não tem os instrumentos econômicos. Ao mesmo tempo, no pilar de influência geopolítica, também a opinião do Brasil não importa nada. A gente costuma, né, ter essa ilusão de que o Brasil, por ser o país amigão de todo mundo no mundo, ele tem condição de promover o diálogo, de ter influência. Nada. Geopolítica é demonstração de força. Tem condição de promover o diálogo quem tem força para promover o diálogo. Tem condição de ser polícia de determinado continente ou polícia do mundo quem tem força para ser polícia do mundo. Força econômica, força política, força militar. O Brasil não tem nada disso. Então, a gente está suscetível a qualquer tipo de intervenção de qualquer tipo de país. Me lembro que saiu uma matéria num jornal internacional falando da quantidade de agentes rurais. Eu sempre pensei, alguém me falasse isso e eu não tivesse lido uma matéria de um veículo confiável, que eu preciso puxar depois, eu não acreditaria, acharia que é conspiração. Mas da quantidade de agentes russos no Brasil. Né? E assim, a inteligência brasileira é uma piada. Assim como as nossas Forças Armadas, nós estamos numa situação humilhante. E nem é culpa das Forças Armadas, nem é culpa da inteligência em si, mas das gestões que nós tivemos, pelo menos nos últimos 40 anos. Né? No período de Nova República, que a gente tinha a oportunidade de ser o nosso amanhecer, de ser a nossa alvorada, e essa decadência que a gente está hoje. Então a gente está sujeito a todo tipo de influência. Não é inteligente a gente comprar briga com nenhuma potência, seja a Rússia, seja a China, seja Estados Unidos, briga que envolva... Né? Obviamente, a gente vai ter os nossos posicionamentos do que nos interessa economicamente, do que nos interessa politicamente, do que nos interessa em alianças militares. Agora, brigar, bater de frente, a gente não tem condição de bater de frente com nenhuma potência. Então, eu acho essas medidas do governo Lula e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes uma burrice. Arthur? Deputado, sobre a bomba atômica. Assumindo que o Brasil tem a capacidade de construí-la e assumindo também que nações estrangeiras não invadam, não ataquem o país por isso, não é contraditório pensar o senhor defender saneamento fiscal e, ao mesmo tempo, a construção de uma bomba atômica? De onde o Brasil vai tirar dinheiro para construir uma bomba atômica? Não por causa da diferenciação que eu falei para você. Gasto é uma coisa, investimento é outra. O saneamento que eu defendo é em gasto. Eu defendo corte de despesa obrigatória. Eu defendo, por exemplo, que seja cortadas emendas parlamentares, né? 60 bilhões de reais que são extremamente mal aplicados, na maioria esmagadora das vezes. A gente está falando de 60 bilhões de reais.
Eu defendo corte de gastos com super salários também, que dá 15 bilhões de reais de dinheiro que eu preferiria até que fosse jogado no lixo do que fosse recebido por pessoas privilegiadas, como a gente tem hoje várias castas aí do Ministério Público, do Judiciário, privilégios com os parlamentares, gasto com um deputado que aluga um carro aqui, aluga um carro no seu estado, gasta gasolina aqui, gasta gasolina no seu estado, tem um apartamento funcional aqui ou recebe auxílio moradia. Tudo isso é gasto. E todos que eu falei agora, gastos inúteis ou extremamente mal aplicados. 200 bilhões de reais em privilégios tributários para grandes empresários que têm poder de lobby no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Só aí eu já te dei, quase 300 bilhões de reais por ano de corte de gasto. Todos esses 300 poderiam virar investimento. Com esses 300 eu começo a fazer a bomba atômica. Se eu quiser, faço um presídio maior do que o Secote de El Salvador. De El Salvador cabe 40, a gente faz um de 80 mil aqui. Se eu quiser, com isso daí, eu promovo o maior programa de infraestrutura da história do país, mais do que a gente teve durante o período da ditadura militar, mais do que a gente teve de investimento na época de Juscelino Kubitschek. Se eu quiser, eu faço uma reestruturação de portos e de aeroportos. Se eu quiser, eu promovo o maior programa de qualificação profissional da história do país, técnico profissionalizante, repercutindo aquilo que a gente tem de melhores práticas na Europa. Se eu quiser, eu promovo isso em bolsas de iniciação científica e de financiamento de ciência de ponta, para a gente ter, como a gente tem hoje na medicina do Brasil, na pesquisa de medicina da USP, que está na ponta de linha, na fronteira do conhecimento do mundo, a pesquisa agropecuária que a gente tem na Embrapa, que inclusive eu estou ajudando num programa de agroespacial, né? O Brasil vai ter uma parceria com o programa Artemis. Olha que coisas grandiosas que a gente tem no nosso país que a gente não sabe, por causa de investimento. Vamos participar da missão Artemis ali, irmã, né? Na mitologia e também agora na tecnologia da missão Apollo, para promover também o que a gente tem, para ter algo parecido com o que a gente tem também na aviação civil, que a gente também está na fronteira do conhecimento. Então, assim, se você me perguntar as fontes de recurso, o saneamento fiscal para fazer investimento, eu vou ter excesso de coisas para te falar. Agora, só voltando rapidamente sobre a CPMI do INSS, uma decisão de momento, deputado, acabou de chegar do ministro André Mendonça para que os agentes da Polícia Federal retire todo o material de equipamento que estão na sala cofre da CPMI relacionado à vida de Daniel Vocaro. Aí chegamos naquele ponto sobre as imagens, né, de conteúdo que foram compartilhados nesses aparelhos celulares e que ninguém tem acesso a essas informações. É uma decisão de extrema urgência do ministro André Mendonça, a também o relator e a representação ali da Polícia Federal e da CPMI. Como o senhor vê, novamente, informações que são enviadas para a CPMI e, de repente, novamente são recolhidas dessa investigação? Vamos lá, da mesma maneira que eu tenho cuidado de não votar projeto sem ler, eu também não comento decisão sem ler. Preciso ler a íntegra da decisão do ministro André Mendonça, mas preliminarmente, superficialmente, apenas com as informações que você me trouxe, eu acho uma péssima decisão preliminarmente, superficialmente. Por quê? Quem vai decidir e como será decidido aquilo que é vida pessoal do Vocaro, daquilo que é crime, daquilo que é indício de crime, daquilo que pode ser utilizado como prova para altas autoridades da República. Essa é uma decisão complicada. Se tivesse nível de subjetividade da chamada da matéria, como você me colocou, eu acho uma péssima decisão, eu acho que é um péssimo sinal do ministro André Mendonça, e não seria o primeiro péssimo sinal do ministro André Mendonça. Ele também tem impedido que vários depoentes compareçam na CPMI do INSS, né? A maior parte dos ministros do Supremo tinham até então o entendimento de que você tem o direito de não se incriminar, natural, toda democracia tem isso, mas você tinha o dever de comparecer como investigado. Testemunha tem que falar, não tem direito de... A testemunha, como vai incriminar os outros, ela não tem o direito de se calar sobre os outros ou de mentir sobre os outros. O investigado tem, mas nem testemunha, nem investigado tem o direito de não ir. Pelo menos essa é a maior parte das decisões, dos precedentes que a gente tinha no Supremo em CPIs. Infelizmente, o ministro André Mendonça tem dado decisões infelizes de sequer permitir que a gente faça os questionamentos, ainda que o investigado queira ficar calado, é direito dele, mas a gente também tem o direito de perguntar. A gente segue aqui com outros assuntos. Mais uma pergunta do Matheus Dias.
Já aproveitando também essa sua fala em relação a depoentes, deputado, surgiu uma notícia dizendo até que o senhor é um defensor da convocação da cunhada de Alexandre de Moraes para depor na CPMI do INSS. E o senhor chegou a falar de teia familiar entre uma relação com o Banco Master e com o STF. O que o senhor quer dizer com essa teia familiar? E se refere apenas a Alexandre de Moraes? Bom, a teia familiar que eu conheço é só sobre Alexandre de Moraes. Não tenho a menor dúvida de que outras devem existir, mas que eu tenho elementos para desenhar e justificar esse requerimento, família do Alexandre de Moraes. E eu digo por quê. Primeiro, a gente tem um contrato de 129 milhões de reais com a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e vamos lá. A formação acadêmica dela é pífia, a atuação na advocacia dela é pífia. Ela, assim, qualquer advogado recém-formado tem mais experiência e mais conhecimento do que a advogada Viviane de Moraes, né? Então, assim, é injustificável um contrato desse tamanho para uma pessoa tão desqualificada. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vê nas mensagens do Vorcaro que ele cita a sua influência sobre o ministro Alexandre de Moraes. E, obviamente, sim, me desculpa, é muita coincidência. Você é ministro do Supremo. Eu tenho um contrato de 129 milhões com a sua esposa que não tem formação nenhuma, que não tem experiência nenhuma. Eu tenho um relacionamento próximo com você. Eu falo em mensagens que eu vou perseguir meus adversários usando o inquérito das fake news que você relata. E o contrato não tem nada a ver com a minha influência sobre você? Aí, a própria... E veja, isso foi uma informação que nós, do MBL, conseguimos. Foi o Pedro Deirô, que é um dos nossos coordenadores ali no Paraná, que levantou isso dos metadados do código de ética do Banco Master, né? Então, a própria Viviane de Moraes, ela justifica o seu trabalho dizendo que escreveu lá o código de ética do Banco Master. Aí a gente vai ver que o código de ética não está assinado por ela. Aí a gente puxa os metadados e vê que uma das pessoas que é autora daquele código de ética é cunhada do Alexandre de Moraes. Então, assim, a teia familiar está desenhada. É uma sequência de coincidências que, assim, quando é muita coincidência se juntando, deixa de ser maluquice você pensar que não é mais uma mera de coincidência, para ser coisa de maluco você achar que é coincidência. Então, é justamente em razão disso que eu apresentei requerimento para convocar a esposa do Alexandre de Moraes, a cunhada do Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes. Eu disse isso na CPMI e repito aqui para vocês. Num país sério, Alexandre de Moraes já estaria preso, condenado. A gente segue girando, deputado. Quero voltar um pouquinho sobre o que o senhor tem feito uma defesa no Congresso Nacional. A gente tem visto muito algumas empresas, as estatais, dando muito prejuízo. Na verdade, o senhor é contra essa privatização. O senhor diz que o que está funcionando tem que se manter. O senhor consegue nos dar alguns exemplos de que está funcionando no governo hoje que não deveria ser privatizado? Olha, o exemplo que a gente costuma citar é o exemplo da Embrapa, né? A Embrapa, ela é estatal, ela desenvolve uma pesquisa de excelência, ela tem um investimento público menor do que deveria, mas já teve historicamente uma importância no orçamento público maior, e ela está funcionando. Eu não vejo razão, eu não vejo prejuízos causados pela Embrapa, eu não vejo escândalos envolvendo funcionários da Embrapa, eu não vejo funcionário fantasma na Embrapa. Pode ser que algum dia eu me engane, isso venha a acontecer, pode ser que alguma dessas coisas aconteça e eu não saiba, mas hoje o resultado que o Brasil vê da Embrapa é pesquisa agropecuária de ponta. É mecanização do campo, é a construção e pesquisa em agrofloresta, é a pesquisa em agricultura sustentável, é a pesquisa em agricultura espacial, é o aumento de produtividade, né? É muito graças à Embrapa que o Brasil produz tanto, devastando tão pouco. Outros países, porque o que significa produtividade? Produtividade e sustentabilidade no campo se casam perfeitamente, porque quanto mais você é produtivo, menos você desmata. Por quê? Porque se você produz mais num território menor, você não precisa desmatar um território maior. Então, assim, eu não conheço país, nem desenvolvido, nem em desenvolvimento,
que tem uma produtividade no agro tão alta quanto o Brasil. Ou seja, todos os outros países, até onde eu sei, precisam desmatar mais proporcionalmente do que a gente para fazer esse plantio. Então a Embrapa, sem dúvida nenhuma, é um exemplo do que está funcionando. Outro ponto, isso não se aplica só para estatais, isso se aplica para outras instituições públicas. O ITA, na minha avaliação, é uma instituição de excelência. Muito em razão da mão de obra qualificada formada pelo ITA, que a gente teve a Embraer, que hoje a gente exporta para país desenvolvido. Não é que a gente é competitivo entre os nossos pares, a gente é competitivo comparado com países em desenvolvimento na aviação civil, né? Então, são exemplos muito diferentes do que a gente vê, por exemplo, na Petrobras e nos Correios, né? Correios absolutamente obsoletos, absolutamente sujeitos a interesses políticos. Os funcionários dos Correios são frequentemente saqueados e roubados por uma classe política que já roubou a aposentadoria deles. Por vezes roubam seus salários, os seus empregos, por interesses e por manobras políticas. Todo mundo sabe que Correio é utilizado para ajudar em eleição de deputado, de senador, de maneiras pouco republicanas. Mesma coisa a Petrobras, o tanto de... Olha só, a Petrobras é um monopólio de petróleo. Um monopólio de petróleo, a não ser que tenha uma crise global, nunca é para ter prejuízo. É uma das coisas mais valiosas do mundo e só você pode explorar no país e você tem prejuízo, né? Obviamente tem uma coisa de muito errado e, na minha avaliação, a Petrobras deve sim ser privatizada. Agora, a privatização da Petrobras não pode ser feita de qualquer jeito e esse é um ponto importante. Nenhum liberal defende que basta você passar para a iniciativa privada que vai melhorar. A privatização precisa ser bem feita. A gente precisa quebrar o monopólio para que não se crie um monopólio privado, que pode ser tão ruim ou até pior do que o monopólio público, e aí proibir que o mesmo grupo econômico adquira, né? Ao mesmo tempo viabilizar que o escoamento de produção da Petrobras também seja democratizado, para a gente também evitar o monopólio de distribuição que a gente tem, impedir que monopólios públicos se tornem privados e quebrar os monopólios privados que existem hoje, para daí a gente ter um bom processo de privatização. Reta final rapidamente, última rodada em 4 minutos. Arthur, por favor, 1 minuto para a gente concluir. Deputado, o senhor citou a Cecote do Bukele, também falou em prisão perpétua e também não mostrou receio em operações que matam. Em que lugar do mundo uma política como essa deu certo? Bom, próprio El Salvador, né? A gente tinha um nível de homicídios gigantesco, a gente tinha um domínio de facções criminosas em vários territórios e daí... hoje a população está muito mais segura, os indicadores estão muito melhores. E eu levanto outro ponto para você. A maioria dos países desenvolvidos, a pena de morte é mais rara, mas a prisão perpétua é muito comum. A maioria dos países desenvolvidos tem penas mais duras do que as nossas. E a maioria dos países desenvolvidos são mais seguros do que nós. É óbvio que segurança pública não se resolve só com lei. Não se resolve só com pena, não se resolve só com estabelecimento prisional. A gente precisa aumentar o número de crimes que são resolvidos, a gente precisa simplificar o processo burocrático e cartorial da época do Império que a gente tem hoje na nossa polícia, a gente precisa ter carreira única, a gente precisa ter ciclo completo, a gente precisa ter várias pautas para que a segurança pública como um todo seja eficiente. Agora, é fato que a maioria esmagadora dos países possuem leis mais duras do que as nossas, e a maioria esmagadora dos países que possuem leis mais duras do que as nossas são mais seguros do que nós. Isso são fatos, não é a minha opinião. Aí podem discutir a relação de causalidade nisso, e essa é uma discussão absolutamente válida. Agora, sobre onde funcionou, assim, os países que possuem penas mais duras do que as nossas, e assim, praticamente todo país desenvolvido tem, são países mais seguros, os países em que existe lei, que existe ordem. Porque a questão no Brasil da pena também é a questão do benefício. Porque muitas vezes ter uma pena baixa, como a gente tem muito benefício, significa não ter pena nenhuma. A exemplo do que a gente teve recentemente uma decisão, que o sujeito estava com 40 milhões de reais em cocaína, teve sua pena de prisão convertida em restritiva de direitos e agora ele vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais e prestar serviço para a comunidade. Ou seja, a pena de prisão prevista na lei não é aplicada porque ela pode ser convertida em outras coisas e porque em restritiva de direitos e porque você tem benefícios processuais como a progressão de regime, por exemplo, que o sujeito não cumpre a pena de ponta a ponta. E para fechar, eu cito um estudo do professor Pérez Chiquida que diz que, segundo os próprios criminosos, mais de 80% dos criminosos jamais estariam na vida do crime se 3 coisas existissem.
pena de morte, prisão perpétua dos criminosos brasileiros. Pena de morte, prisão perpétua e cumprimento de pena de ponta a ponta.